No essencial, a proposta de lei de alteração à Lei do Registro Eleitoral Oficioso introduz as seguintes alterações à lei vigente. 1. Torna o processo de registro eleitoral completamente oficioso por via da descontinuidade do registro eleitoral presencial. 2. Revoga o cartão de eleitor. 3. Revoga todo o capítulo 6º da Lei do Registro Eleitoral Presencial. 4. Prevê a obrigação do Executivo remeter o ficheiro informático dos cidadãos maiores à CNE sempre que solicitado, eliminando o prazo fixo anual de até 15 de dezembro, previsto no número 1 do artigo 15º da Lei do Registro Eleitoral Oficioso. 5. Consagra o dever do Executivo, em função do contexto de cada circunscrição territorial, disponibilizar meios tecnológicos digitais, linhas telefónicas e postos presenciais nas administrações municipais e comunais que permitam aos interessados promover a correção de erros ou omissões dos seus dados. 6. Inclui as comissões e os conselhos de moradores, entidades religiosas e conselhos de auscultação das comunidades entre as entidades que podem relatar ocorrências de óbitos de cidadãos maiores nas comunidades, mantendo-se a obrigação de confirmação de que incide sobre os órgãos da administração local do Estado. 7. Em ano de eleições, o Executivo fornece à Comissão Nacional Eleitoral o ficheiro informático de cidadãos maiores até 10 dias depois da convocação das eleições. Defendemos a eliminação da necessidade do envio do ficheiro informático de cidadãos maiores à Comissão Nacional Eleitoral, estabelecendo por lei o acesso direto e permanente da CNE à base de dados de cidadãos maiores, com base no princípio da permanência, e igualmente a eliminação da necessidade de prazos específicos para o registro eleitoral, com base no princípio da permanência. Ouvimos hoje discursos bonitos, mas em 2022 realizaram eleições sem cadernos eleitorais para os concorrentes, sem a fixação das listas dos cidadãos nos municípios, porque o ministro afirmou que onde está a fixar na lei não significa necessariamente isso, porque a hermenêutica jurídica permite outra interpretação. Houve, portanto, violação grave à transparência. As palavras bonitas de hoje vão antecipar a mesma prática? Esta semana escrevi ao Ministro da Justiça, enquanto cidadã e enquanto representante do povo, para questionar o seguinte: no plano prático e nos termos do que dispõe o artigo 9º da Constituição, existe, para efeitos de registro eleitoral, alguma diferença entre cidadão angolano portador de bilhete de identidade e cidadão angolano portador de cartão de eleitor? Os primeiros atos massivos de registro eleitoral realizados em 2007 e 2008, a maioria dos cidadãos então registados não possuía bilhetes de identidade. O número de cidadãos assim registados ascendia a cerca de 6 milhões. Nas campanhas posteriores de registro eleitoral realizadas, esse número aumentou. Toda a informação recolhida, mas aquela constante do FICRE, foi agregada numa nova base de dados, designada Base de Dados de Cidadãos Maiores. Que mecanismos existem agora no plano prático para se garantir e comprovar que o universo de cerca de 6 milhões de cidadãos eleitores, portadores de cartão de eleitor, que não possuíam bilhete de identidade à data da efetivação dos respectivos registros nos últimos 18 anos, já estão efetiva e corretamente inseridos na base de dados de cidadãos maiores? Que mecanismos existem agora no plano prático para se garantir com previsibilidade, integridade e segurança jurídica a salvaguarda dos direitos dos cidadãos inscritos no FICRE e na base de dados de cidadãos maiores, titulares do cartão de eleitor e ainda não titulares de bilhete de identidade? Sendo a base de dados de cidadãos maiores principalmente alimentada pela base de dados de identificação civil, quais os procedimentos em curso para aferir se os sistemas e procedimentos de segurança utilizados e mantidos pelo Ministério da Justiça são adequados para assegurar a inviolabilidade e a integridade da base de dados de identificação civil?
A aprovação da Lei 8/2015, de 15 de junho, não concretizou na prática as melhorias necessárias para o país poder eliminar o registro presencial e utilizar apenas o registro oficioso em todas as suas dimensões. Decorridos 15 anos desde a consagração constitucional da oficiosidade do registro, como caracterizar o processo de intercomunicabilidade entre a base de dados de cidadãos maiores e as bases de dados de outras entidades validadoras da capacidade eleitoral dos cidadãos, como conservatórias do Registro Civil, cidadãos falecidos, Ministério da Saúde, doentes mentais e tribunais, cidadãos condenados ou que tenham perdido a nacionalidade nos termos da Lei 2/2016, de 15 de abril. Há conservatórias e postos de identificação civil instalados em todas as comunas do país, como fica o disposto no artigo 241-A da Constituição. Há procedimentos formais estabelecidos para a gestão e controlo da ativação, inativação e eliminação de registros dos cidadãos visados. Há prazos formais estabelecidos para o envio e tratamento de informação. Há uniformização dessa informação em todo o país. Em suma, a administração pública já está preparada no contexto atual para assumir a oficiosidade do registro eleitoral em todas as suas dimensões, de acordo com os princípios conformadores da universalidade, atualidade, integridade e permanência. Relativamente ao ambiente geral de controlo interno, ao nível de suporte da base de dados de cidadãos maiores, existem planos e procedimentos formais de controlo para garantir a segurança e continuidade das operações? Todos os processos e práticas em vigor estão devidamente documentados? Tais processos e práticas são auditáveis? Todos os acessos ao sistema são rastreáveis? Os acessos, todas as alterações realizadas são rastreáveis? Relativamente ao plano estratégico para a universalização do bilhete de identidade recentemente aprovado, quais as medidas concretas previstas para aumentar a quantidade e a qualidade da oferta do serviço em termos de recursos? Quais são os fatores críticos de sucesso desse programa? Que garantias teremos de que os cidadãos maiores sem bilhete de identidade não serão excluídos do processo eleitoral? Com seriedade, podemos concluir que a proposta do Executivo, ao contrário do que se diz propor, vai potenciar a maior exclusão dos cidadãos que não são possuidores do bilhete de identidade. E essa exclusão é inadmissível em democracia. Muito obrigada.